Olá, tudo bem? Hoje mais um momento de reflexão. Eu vou passar para vocês uma mensagem do livro Teu Lar. É pelo Espírito Irmão José e o médium é Carlos Batelli. E nós vamos falar sobre pressão psicológica, é de número 40. Não efetue sistemática cobrança em relação à conduta dos teus familiares. Quem muito requisita, pouco obtém. Evita, inclusive, que percebam em ti excessiva expectativa no que tange às suas conquistas. Às vezes, qualquer pressão psicológica pode ser causa de sofrimento e infelicidade para quem não consegue mais em curto espaço de tempo. Quantos não desistem de viver por não corresponder às exigências que lhes são feitas? Quantos não fogem deliberadamente da luta por uma sobrecarga de responsabilidade que lhes é posta nos ombros? Quem espera dos outros além da conta ignora as próprias condições. De todas as formas de violência, a pressão psicológica que exerça sobre as almas frágeis é das mais agressivas. Não projetes as tuas frustrações à tua volta. Os outros não têm obrigação de ver a vida que lhes trace e nem de materializar os sonhos que não lograste concretizar. Esse assunto é muito sério, porque a pressão psicológica, o que é uma pressão psicológica? É quando é exercida uma autoridade exacerbada, contínua e intencional. Mas por que se faz isso? E o que isso pode gerar? Olha, muitas vezes a pessoa que está sofrendo aquela pressão, às vezes ela não tem condição de corresponder diante daquela excessiva carga de exigência. E isso, quando é continuado, conforme eu falei, de uma forma continuada e intencional, a pessoa sofre muito, porque se ela não consegue corresponder, isso vai gerando trauma nela. Muitas vezes ela precisa de um tratamento psicológico, porque isso vai criando na pessoa uma situação que ela muitas vezes adoece, ela se fragiliza, ela começa a obter um complexo de prioridade. E nós vemos muito, eu estava até vendo hoje, até numa matéria, de 2017, no Japão, porque foi criada uma expectativa, acho que ainda não posso garantir que ela continua sendo do mesmo jeito que eu vi essa matéria, essa pesquisa de 2017. Aquela criança ou adolescente, quando chega no segundo semestre, é que de repente os suicídios costumam ocorrer. Então, porque está se exigindo, de repente, um futuro, já está se exigindo um futuro para aquele adolescente. E às vezes os pais ficam naquela cobrança, e de repente a mente do adolescente não é uma mente preparada como um adulto. Ele ainda, emocionalmente, ele não está muito seguro. Ele está um tanto fragilizado. Então, se não houver um tato, uma delicadeza naquilo que lhe é pedido, ele pode desabar. Então, essa contínua autoridade assim, excessiva, isso vai magoando. Então, às vezes, ele vai buscar uma fuga. Aqui não existe a mesma, suponho eu, a mesma cobrança que existe no Japão. Mas isso pode existir também, muitas vezes, no emprego da pessoa, no trabalho. E se ela não corresponde, às vezes ela procura álcool, ela procura, de alguma forma, minimizar aquela pressão. E às vezes ela vai procurar meios artificiais, entendendo que assim ela vai poder suportar aquele momento em que ela está vivendo. Então, muitas vezes os pais fazem isso porque eles foram frustrados em alguma situação de que eles queriam para a vida deles. Então chega para uma criança, fica ali procurando expectativas naquela criança de coisas que eles não conseguiram obter.
E aí ficam naquela criança, você tem que ser isso, você tem que ser um médico, você tem que ser um advogado, você tem que ser um engenheiro. E ali fica, às vezes, a vocação ou a tendência daquela pessoa, daquela criança, é uma outra coisa, é uma outra atividade que às vezes não obtém recursos materiais, financeiros, mas é o que ela sente no coração. Muitas vezes ela vai ser um péssimo médico, ou vai ser um péssimo advogado, ou um péssimo engenheiro. Muitas pontes podem cair exatamente por causa disso, porque ele não se atém com muita segurança naquilo que ele ou ela está fazendo. Então a gente deve ter muito cuidado em relação ao que a gente está pedindo a uma pessoa, de que forma nós estamos pedindo. Estamos usando de autoridade, estamos pressionando aquela pessoa. Isso é em qualquer departamento da vida. Não é só a uma criança, mas pode ser a um adulto também. Quando nós não temos o necessário tato, a necessária delicadeza, a necessária diplomacia. Isso aí é muito complicado, porque gera danos no psiquismo da pessoa e ela de repente pode se tornar uma pessoa infeliz a vida toda, porque ela sempre vai se julgar menor, quando na realidade faltou tato, compreensão e amor na maneira de lidar com aquela criatura. Então vamos pensar sobre isso, refletir e vamos agradecer a Deus essa oportunidade de estarmos aqui conversando, trocando essa ideia para tentar fazer um mundo melhor com pessoas melhores. Muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus.